Também vivemos em nossos sonhos, não vivemos apenas durante o dia. Às vezes, realizamos nossas maiores façanhas nos sonhos. Carl Jung, O Livro Vermelho. Os sonhos são produto de uma atividade cerebral aleatória ou um efeito colateral da mente consolidando suas memórias. São eles, como sugeriu Sigmund Freud, a expressão de desejos e vontades reprimidos? Ou há algo mais rico e significativo nos sonhos que escapa à atenção de muitos nos dias de hoje? Carl Jung acreditava que sim, e neste vídeo vamos explorar por que os sonhos são de vital importância para a nossa saúde mental e física, e como a arte da interpretação dos sonhos pode revitalizar nossa vida. Antes de embarcarmos nessa jornada transformadora, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso é de extrema importância e nos ajuda muito. Foi apenas nos tempos modernos que o sonho, esse produto fugaz e aparentemente insignificante da psique, foi tratado com tanto desprezo. Antigamente, era estimado como um presságio do destino, um sinal e consolo, um mensageiro dos deuses. Agora o vemos como o emissário do inconsciente, cuja tarefa é revelar os segredos escondidos da mente consciente, e faz isso com uma completude impressionante. A interpretação dos sonhos foi uma parte integral da abordagem terapêutica de Jung. Segundo suas próprias estimativas, ele analisou nada menos que 80 mil sonhos. Em seu seminário sobre sonhos, Jung afirmou que os sonhos são mensagens enviadas do inconsciente. Para entender o significado dos sonhos, devemos compreender como Jung concebia a psique inconsciente. Em uma palestra dada em 1934, Jung escreveu: "É como se nossa consciência fosse um navio no grande mar do inconsciente. O destino de um navio é parcialmente determinado pela atividade do mar, e da mesma forma, a direção de nossa vida é altamente influenciada pelo inconsciente. Além disso, assim como o mar contém recursos, tesouros e perigos que não são facilmente vistos da superfície, também os potenciais para o bem e o mal estão ocultos em nossas profundezas inconscientes." O desenvolvimento psicológico, segundo Jung, é facilitado ao trazer conteúdos inconscientes para a luz da consciência, pois isso enriquece nossa personalidade consciente, aumenta nosso conhecimento e promove a totalidade psicológica. Não se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar a escuridão consciente. Mais do que qualquer outro fenômeno, os sonhos podem facilitar esse processo, pois atuam como uma janela para a mente inconsciente. Ou como Jung explica, o sonho é um autorretrato espontâneo, em forma simbólica, da situação real no inconsciente. O sonho é especificamente a manifestação do inconsciente. Prestar atenção a nossos sonhos, e assim tornar mais do inconsciente consciente, traz muitos benefícios. Um desses benefícios é que os sonhos contêm insights que na vida desperta somos incapazes ou não queremos ver. Quando dormimos, a alma é completamente iluminada por muitos olhos. Com eles podemos ver tudo o que não conseguimos ver durante o dia. Intuições ou sentimentos instintivos que não são processados conscientemente, sutis pressentimentos sobre o verdadeiro caráter de outras pessoas, assim como pontos cegos e auto-enganos que inibem nosso desenvolvimento. Todos são exemplos de insights que nosso inconsciente pode revelar nos sonhos. Essa capacidade de um sonho de revelar conhecimentos de outra forma, indisponíveis à consciência desperta, é a razão pela qual, ao longo da história, nas palavras de Jung, o sonho foi considerado um oráculo que diz a verdade. Ou, como Jung explica em mais detalhes, o inconsciente é o ser sombrio dentro de nós que ouve o que nossos ouvidos conscientes não ouvem e vê o que nossos olhos conscientes não percebem. Só tomamos consciência dessa audição não ouvida, dessa visão não vista, quando o inconsciente nos envia essas imagens esquecidas nos sonhos. Como janelas para o inconsciente, os sonhos também nos fornecem informações sobre a saúde ou doença do nosso corpo. O inconsciente está intimamente conectado à biologia do corpo e envolvido na regulação do funcionamento dos órgãos. Portanto, é capaz de detectar anormalidades sutis no corpo, e não é incomum que o inconsciente revele essas anormalidades nos sonhos muito antes de qualquer sintoma evidente aparecer. Ou, como explica o psicanalista junguiano James Hall,
Não é nada fácil fazer diagnósticos orgânicos a partir do material dos sonhos, embora haja muitos exemplos marcantes de tais previsões. O sonho de uma explosão interna precedendo o vazamento de um aneurisma da aorta, o aparecimento de figuras de sonhos com doenças da vesícula biliar antes que a doença fosse suspeitada no sonhador, etc. Os sonhos também podem nos alertar sobre o tipo de futuro que pode se manifestar se continuarmos em nossos caminhos errantes. Os sonhos preparam, anunciam ou alertam sobre certas situações, muitas vezes muito antes de realmente acontecerem, escreveu Jung. Isso não é necessariamente um milagre ou uma precognição. A maioria das crises ou situações perigosas tem uma longa incubação. Apenas a mente consciente não está ciente disso. Os sonhos podem trair o segredo. Jung oferece um exemplo de um sonho desse tipo. Um colega de Jung, um alpinista amador, contou-lhe o seguinte sonho. Ele estava escalando uma montanha e quanto mais alto subia, melhor se sentia. Quando chegou ao topo da montanha, quis continuar a subir. Então deu um passo fora do cume no ar e de repente acordou. Jung intuitivamente sentiu que esse sonho era um aviso do inconsciente. Ele implorou a seu colega que tomasse precauções extras em futuras escaladas ou as evitasse completamente. Mas o homem não deu ouvidos ao conselho. 3 meses depois, o homem foi escalar e, nas palavras de Jung, um guia que estava abaixo o viu literalmente sair para o ar enquanto descia uma face rochosa. Ele caiu sobre a cabeça de seu amigo, que esperava mais abaixo, e ambos foram despedaçados muito abaixo. Sabemos pela história da filosofia, ciência, arte e literatura que muitas grandes criações e descobertas foram inspiradas por sonhos. Um sonho revelou ao químico russo Dmitri Mendeleev a ordem correta dos elementos com base no peso atômico. August Kekulé viu em um sonho a estrutura do anel de benzeno. O tema principal do romance Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, veio a ele em um sonho. Carl Jung afirmou que todas as suas maiores ideias foram concebidas em sonhos. No final, os únicos eventos da minha vida que valem a pena contar são experiências interiores, entre as quais incluo meus sonhos e visões. Estes formam a matéria-prima do meu trabalho científico. Eles foram o magma ardente do qual a pedra que precisava ser trabalhada foi cristalizada. Os sonhos também têm a capacidade de nos libertar de uma visão de mundo muito restritiva e de uma existência cotidiana muito mundana. Os sonhos que fazem isso são às vezes chamados de grandes sonhos. Grandes sonhos são aqueles de grande importância que muitas vezes são lembrados por toda a vida, e alguns se provam entre as experiências mais valiosas da vida. São sonhos que possuem um significado religioso ou espiritual, fornecem insights sobre as grandes questões da vida e até mesmo transformam como nos vemos e vemos o mundo. Sobre a natureza dos grandes sonhos, a psicóloga suíça Marie-Louise von Franz escreve: ocasionalmente, tem-se um sonho tão distante da vida cotidiana, tão luminoso, palavra favorita de Jung para experiências intensamente comoventes, tão estranho e inquietante que parece não pertencer ao sonhador. É como uma visita de outro mundo, o que de fato é, sendo esse outro mundo o subterrâneo do inconsciente. Nos tempos antigos, e ainda hoje entre algumas pessoas, tais sonhos eram considerados mensagens dos deuses ou figuras ancestrais. Esses sonhos são chamados de grandes sonhos por Jung. Jung relatou um grande sonho particularmente marcante que ele experimentou em 1944, logo após sofrer um ataque cardíaco que quase o matou. Jung sonhou que estava caminhando na natureza e tropeçou em uma antiga capela. Quando entrou na capela, viu um yogi sentado na posição de lótus, em profunda meditação. Jung continua: quando o olhei mais de perto, percebi que ele tinha o meu rosto. Fiquei profundamente assustado e acordei com o pensamento: ahá, então ele é quem está me meditando. Ele tem um sonho e eu sou ele. Eu sabia que quando ele despertasse eu não estaria mais aqui. Grandes sonhos são raros. A maioria das pessoas experimenta apenas um punhado deles. Os sonhos que mais frequentemente povoam nossas noites são o que Jung chamou de sonhos compensatórios.
A função desses sonhos é compensar ou corrigir a unilateralidade, os erros, desvios ou outras deficiências de nossa atitude consciente. Quanto mais nossa mente consciente estiver mal adaptada à realidade, e quanto mais estivermos evitando as tarefas da vida, mais seremos visitados por sonhos de natureza compensatória. Quando prestamos atenção a nossos sonhos, uma tendência de autorregulação na alma entra em ação, que contrabalança a unilateralidade da consciência ou a completa, de modo que uma espécie de totalidade e um ótimo de vida é alcançado. Alguns exemplos ajudarão a esclarecer a natureza dos sonhos compensatórios. Um homem que não está cumprindo seus deveres como pai terá sonhos em que seus filhos o odeiam, para trazê-lo à consciência de que está evitando uma das tarefas mais importantes da vida. Uma mulher que está excessivamente identificada com sua persona ou personalidade social terá sonhos em que comete crimes ou se envolve em comportamentos imorais, para que ela veja a sombra ou o lado escuro inconsciente de sua personalidade, que precisa integrar para desenvolver um caráter mais completo. Ou um homem que se aproxima da meia-idade, mas ainda depende de seus pais, terá sonhos em que se vê como uma criança indefesa ou sendo sufocado até a morte, para que ele se conscientize da situação perigosa que sua falta de independência está criando. A função compensatória dos sonhos oferece uma assistência bem-vinda. Iluminam a situação do paciente, de uma forma que pode ser extremamente benéfica para a saúde. Eles trazem-lhe memórias, insights, experiências, despertam qualidades adormecidas na personalidade e revelam o elemento inconsciente em seus relacionamentos. Portanto, raramente acontece de alguém que se esforçou para trabalhar seus sonhos ficar sem enriquecimento e sem um alargamento do seu horizonte mental. Mas se os sonhos são mensagens significativas enviadas pelo inconsciente, por que são tão difíceis de decifrar? Por que o inconsciente não apresenta essas mensagens em uma forma mais fácil para nossa mente consciente entender? Enquanto a mente consciente é capaz de racionalidade e lógica, o inconsciente é, por natureza, irracional. Não opera pelas leis da lógica e comunica-se principalmente por símbolos, e não por palavras. Assim como uma planta produz sua flor, a psique cria seus símbolos. Cada sonho é uma evidência desse processo. O fato de a mente consciente e o inconsciente se comunicarem em línguas diferentes explica por que os sonhos são enigmáticos. No entanto, o fato de não entendermos completamente o significado dos símbolos apresentados a nós nos sonhos não significa que eles não nos influenciem. Assim como contos de fadas, mitos, ensinamentos religiosos e rituais transcendem o entendimento racional e, no entanto, têm influenciado os seres humanos por milhares de anos, os sonhos podem influenciar o curso de nossa vida, mesmo que não os compreendamos totalmente. Ou, como Jung explicou em outro lugar, muitas vezes se argumenta que o sonho deve ser ineficaz, a menos que o sonho seja compreendido. No entanto, isso não é tão certo, pois muitas coisas podem ser eficazes sem serem compreendidas. Mas não há dúvida de que podemos aumentar consideravelmente seu efeito ao entender o sonho, e isso é frequentemente necessário porque a voz do inconsciente tão facilmente passa despercebida. Para entender os sonhos, e assim aumentar seus efeitos, devemos criar o hábito de registrá-los logo pela manhã, pois as lembranças dos sonhos rapidamente desaparecem conforme seguimos o nosso dia. Quando nos deparamos com um sonho que sentimos ser particularmente significativo, podemos nos envolver no que Jung chamou de amplificação de sonhos. Amplificar um sonho envolve refletir sobre ele e entrelaçar ideias, conceitos e associações ao seu redor. Isso pode incluir lembrar de memórias que achamos estar relacionadas ao sonho, permitir que nossa intuição especule livremente sobre o seu significado, ou pensar se o sonho está relacionado a uma tarefa que não estamos cumprindo, ou se está compensando uma atitude consciente que está mal adaptada às exigências da vida. Na interpretação de um grande sonho, a amplificação é auxiliada pelo conhecimento de mitologia e religião, pois grandes sonhos muitas vezes são compostos de símbolos e motivos recorrentes,
que são encontrados em várias culturas, religiões e mitos. Saberemos que encontramos a interpretação correta de um sonho quando, nas palavras de Jung, a interpretação encaixa. Quando há a sensação de que atingiu absolutamente o fato, sabe-se que está no caminho certo. Ou como von Franz elabora sobre o método de amplificação de sonhos de Jung. Jung não interpretava seus sonhos formando imediatamente uma ideia clara do que eles significavam. Em vez disso, ele os carregava consigo, vivia com eles interiormente, por assim dizer, e fazia perguntas a eles. Se ele encontrasse algo em um livro ou em uma experiência exterior que o lembrasse de uma imagem de sonho, ele adicionava isso à imagem, por assim dizer, de modo que uma trama de ideias se desenvolvia com uma riqueza crescente. Se prestarmos mais atenção a nossos sonhos e dedicarmos mais tempo para entendê-los, teremos um antídoto eficaz contra muitas das doenças coletivas da nossa época. Na análise de Jung, muito do que aflige a sociedade moderna, seja o nível endêmico de doenças neuróticas, ilusões em massa, um nível generalizado de covardia entre a população, uma extrema suscetibilidade à propaganda ou uma obediência servil a figuras de autoridade corruptas, é resultado de uma desconexão perigosa entre a mente consciente e o inconsciente. O homem moderno perdeu contato com seus instintos, com os fatos básicos da natureza humana e com uma sabedoria comum que tem milhões de anos. Como são os sonhos que ajudam a forjar uma conexão com esse terreno antigo do nosso ser, quanto mais atenção dermos a nossos sonhos, mais encontraremos a força interior e a sabedoria intuitiva necessárias para prosperar em uma sociedade doente. Ou, como Jung explica, os sonhos são produtos imparciais e espontâneos da psique inconsciente, fora do controle da vontade, o explica Jung. Eles são pura natureza, mostram-nos a verdade natural, sem adornos, e são, como nada mais, capazes de nos devolver uma atitude que esteja de acordo com nossa natureza humana básica. Quando nossa consciência se afastou demais de suas fundações e se encontra em um impasse. Vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se este vídeo ressoou com você, convido-o a curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas próprias experiências nos comentários abaixo. Também não se esqueça de ativar o alerta de novos vídeos clicando no sininho e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Seu apoio é fundamental para nós. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.